Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos trazer um novo projeto para vocês que se chama Indica Podcast. Todo mês traremos para esse canal indicações de podcasts. Mas antes, iremos explicar para quem nunca escutou de podcast, se essa pessoa existe na face da Terra, o que é podcast, como escutar, onde procurar e quais são as suas vantagens. Aguenta aí, pega papel, caneta, que hoje vamos explicar a fundo o que é podcast. Então, logo após a vinheta a gente volta e é o primeiro programa do Indica Podcast que eu não falei e foda-se. Você já deve ter ouvido falar sobre podcast, ou conhecer alguém que escuta, ou algum louco que produz. E hoje vamos explicar um pouco sobre o que é podcast. Podcast nada mais nada menos que é uma mídia para a internet, produzida lá no decorrer de 1900 e lá vai cacetada, não importa o ano, no dia 21 de outubro se comemora mais um aniversário da podosfera. E por isso estamos explicando o que é essa belezura que nós também produzimos. Então, você sabe o que é podcast? Você deve estar fazendo essa mesma pergunta. Podcast nada mais nada menos que uma mídia de áudio disponibilizada na internet. É como a gente vê no YouTube, alguns vlogs, alguns programas de YouTube, alguns programas de TV. As pessoas se disponibilizam e produzem conteúdo de áudio para a gente escutar. Então, você está cansado de escutar aquela pessoa chata na rádio, ou então aquela musiquinha do seu playlist já cansou, já acabou do seu pendrive, já não tem mais novidade? Escuta podcast, onde malucos como eu, do NTCast, ou de outros programas, se reúnem e batem um papo para conversar sobre vários temas diferenciados, e onde falamos sobre algum assunto que a gente entende. E você vai começar a ver outras coisas. Alguns temas abordados nesse podcast variam de muito: políticos, culinária, saúde, educação, cultura nerd, como a gente do NTCast, cultura pop, como o Nerdcast, e entre outros podcasts, variam muito. Você está afim de produzir algum? Espera aí que vai vir outro programa que eu vou explicar o que usar para produzir um podcast. Hoje só estamos explicando o que é podcast. Então, aguenta aí, se inscreve no nosso canal e aguarda as novidades sobre o Indica Podcast, que vai vir muita coisa. Você deve estar se perguntando agora onde eu posso encontrar esse podcast. Você pode encontrar na internet, é claro, mas também você pode encontrar nos sites das pessoas que produzem podcasts, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud, no Podflix. E no Mundo Podcast é um dos sites mais voltados a podcast. O nome já diz tudo. Lá você vai encontrar como produzir, como falar, o que precisa, como atualizar um feed, como não atualizar, como postar no seu blog, como usar o PowerPress. Porra, lá no Mundo Podcast vai ter muita informação para o que você precisa para produzir o seu podcast. Mas aguarda que a gente vai produzir um vídeo explicando isso. Mas também tem vários outros programas que a gente vai colocar tudo aí na descrição. YouTube, Podflix, Podomática, SoundCloud e etc, tal, que você deve estar curioso para escutar. Mas hoje uma ferramenta fácil para você buscar um podcast é no Facebook ou então no grupo Podcasts BR. Lá no Facebook tem um grupo onde todos os podcasts se reúnem para discutir, trocar ideias, trocar dúvidas e divulgar o seu próprio podcast. Lá tem mais de 20 mil pessoas. Então vai lá no grupo, procura um podcast novo, escuta. Se você já escutou um podcast, comenta aí embaixo que já escutou, compartilha com a galera sobre o podcast, o que é que você acha sobre essa mídia, o que é que você acha que deveria ter, o que não deveria ter, qual que você curte, o que você não curte. Divulga aí que a gente, quem sabe no próximo podcast indica, a gente lê o teu comentário, que eu quero ler o teu comentário. Vamos trazer 5 vantagens de você escutar podcast. Se você ainda não escutou o podcast, agora vamos trazer 5 vantagens de você escutar o podcast. A número 5 é informações e diversões a qualquer hora e a qualquer lugar. Imagina você tá indo pro trabalho, aquela hora de rush, ou então dentro do ônibus, escutando podcast. Ou então você está na academia ou na rua fazendo um Cooper, correndo, ou indo pro trabalho de bicicleta, você com seu fone de ouvido, seu MP3 no bolso e escutando podcast. Isso
é o que o podcast vai lhe proporcionar. Você não vai precisar estar ligado naqueles programas de rádio que você já não gosta, ou então naquela playlist já cansada que você baixou há 1000 anos atrás. Toda semana um podcast lança um conteúdo novo, então pode escutar. Eu acho que todo dia tem um podcast novo. Então escolha o podcast que você quer escutar e comece a escutar. O quarto lugar é discussões aprofundadas nos temas que você gosta. Existem vários podcasts, vamos botar por alto, mais de 1000 podcasts no Brasil. Então você deve ter um podcast que é um tema que você curte. Então procura esse podcast, baixa no seu celular, no seu smartphone e começa a ouvir. Você vai ver que a galera fala sobre o assunto bem aprofundado, porque eles estudam, eles preparam pauta e eles publicam e editam para você. E você vai curtir muito. Terceira posição, aprenda de forma divertida. Existem vários podcasts que ensinam, tem uns cursos de inglês, ou então professores que criam seu próprio podcast para atrair seus alunos nessa mídia rápida, nessa mídia fácil, atrativa e gostosa de escutar. Então, como o meu amigo o professor Bira, que tem o seu programa de podcast, que vai lá, conversa, explica, faz uma pauta muito foda e fala sobre um assunto que ele entende. Então, também existe o Aprendendo a Falar Inglês, que você pode aprender a falar inglês escutando podcast, os programas do Mamilo, Nerdcast, que traz temas de história, até o Brian Cast, o B9, que também tem podcast sobre algum assunto, algum livro, algum filme. Então você vai aprender gostoso, você vai aprender se divertindo. Número 2, interatividade. Galerinha, você pode mandar um e-mail para o podcast que você está escutando, você pode mandar um Twitter, um Instagram que a galera vai ler, ou entrar no Facebook da galera comentar, que eles vão ler o que você colocou. Você pode participar como Focoff pelo telefone, ligar na hora que eles estão gravando e entrar numa gravação. Hoje, pelo WhatsApp, você pode ter o contato daquele podcast, você pode mandar até um áudio pelo WhatsApp e eles publicam no próprio podcast. Então, tá esperando o quê? Procura um podcast. Se você ainda não escutou um podcast, procura na lista. Existem vários programas, agregadores de podcast, que você vai achar vários temas. No próximo tema eu vou falar mais sobre agregadores, sobre outras coisas. Então, coloca aí o que você quer saber mais sobre o podcast que a gente vai trazer. E a número 1 é conhecer coisas novas. Você não vai ficar atrelado mais só aquele amiguinho que fala muito, ou então aquela rádio que você escuta, que aquele cara só traz de novidade. Você pode escutar o podcast de vários lugares, de várias pessoas. Saiu junto desse vídeo o podcast que a gente fez um crossover entre pessoas de Recife, São Paulo, Rio e Sergipe e eu de Alagoas. Então conversamos sobre a podosfera. Você pode trocar e conhecer coisas novas de maneira divertida, interessante e gostosa. E você deve estar se perguntando onde pode escutar o podcast. Simples, simples, simples. Você pode escutar em qualquer smartphone, no seu tablet, no seu computador, ou então no seu MP3, ou então no seu pendrive. Coloca no pendrive e leva lá no carro quando você estiver indo para o trabalho, que é longa viagem, você vai ter 1 hora de divertimento dentro de um pendrive. Você vai lá no site, tem todos os endereços para você baixar o nosso podcast, mas também outros podcasts que você escutar no iTunes, ou então viu no Facebook, lá vai ter informação de como você baixar. Ou então você pode baixar pelo iPhone, o iTunes, que é o podcast, lá você baixa e escuta. Tem o Aircast. No Android você vai ter o Beyond iPod, o Pocket Cast, o Aircast e outros casts da vida. É só botar lá podcast ou cast, que vai aparecer milhares de aplicativos. Alguns aplicativos são complicados de achar, que você vai ter que ir pelo feed do podcast. O que é o feed? É onde o site coloca todas as informações de onde encontrar aquele áudio. É um HTML, um código programado, onde você só copia a URL. Exemplo, tá aqui aparecendo do Nerd Tatuado. Você copia essa URL e joga lá no seu aplicativo e ele vai buscar automaticamente. Quando eu atualizo o meu podcast no meu site, você vai receber o link, vai receber todas as informações, todos os textos que eu discriminei sobre o podcast. Você vai escutar lá, pô, o Nerd Tatuado publicou um, porra, que bacana, massa. E no dia 21, quando esse vídeo tá saindo, o podcast faz aniversário. E por isso que estamos lançando esse projeto que é o Indica Podcast, onde será uma vez por mês que iremos publicar algo sobre podcast. No próximo,
iremos lançar o primeiro programa de indicação de podcast. Quem sabe no futuro a gente lance um programa como gravar um podcast, como editar um podcast, o que eu preciso para ter um podcast no ar, só com dicas voltadas a podcast. Quando você vir Indica Podcast, já sabe, iremos falar sobre podcast. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreve em nosso canal e eu quero agradecer ao meu amigo Fábio Murakami, do Japão, que me ajudou a produzir essa lista, que está me ajudando a produzir esse projeto do Indica Podcast. Valeu mesmo, meu companheiro japonês. Valeu e que a força esteja com vocês. E falou, galera nerd.